Oi pessoal, bem-vindos a mais um Diário da Gravidez. O diário de hoje é o da 35ª semana e esse diário vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou seguir os tópicos que normalmente eu sigo. Eu quero focar em conversar com vocês sobre algo muito sério e muito intenso que aconteceu nessa minha última semana. E, enfim, gente, vamos lá! Essa 35ª semana, gente, foi muito intensa, muito diferente de tudo que eu já tinha vivido na gravidez e até arrisco dizer que muito diferente de tudo que eu já vivi na minha vida, assim, sabe? Eu tive sensações e coisas incontroláveis no meu corpo e é nisso que eu quero focar em conversar com vocês hoje. Então, eu não vou seguir os tópicos, mas eu filmei minha barriga aí pra deixar registrada a barriguinha de 35 semanas e eu tô com a barriga bem pesada mesmo. Eu tô sentindo ela um pouco mais baixa e tô sentindo sensações diferentes na barriga. Quem sabe aí não é o parto que se aproxima, né? Quem sabe esse não é o último diário da gravidez. Vamos ver. Não sabemos, tá nas mãos de Deus. Mas hoje eu estou completando 36 semanas, então ontem a minha 35ª semana terminou e, enfim, vamos lá que eu quero conversar com vocês sobre isso. Então é o seguinte, pessoal, hoje eu tô completando 36 semanas. A Sophie nasceu com 36 semanas, então eu acho que esse fator é uma coisa que pesou muito na minha semana 35. Eu fiquei com isso muito na minha cabeça, sabe? A Sophie nasceu de 36 semanas, então semana que vem o Theo pode chegar. A qualquer momento o Theo pode chegar. E eu acho que isso fez um peso muito grande pra mim. E nessa semana agora, na terça-feira, eu tive consulta com uma obstetra pra ver a questão da minha cesárea anterior, que foi o meu primeiro parto. Então a gente teve consulta com essa obstetra e pra ver sobre esses pontos, como foi feita a cirurgia, quais os riscos, enfim. E eu tava muito confiante em fazer um parto normal, tava muito confiante. E aí, chegando lá e conversando com ela, ela perguntou se eu tive diabetes gestacional nessa gravidez, se eu tenho diabetes gestacional nessa gravidez. Eu falei que eu não tenho, porém o exame foi feito muito cedo. Eu fiz o exame de diabetes gestacional com 18 semanas. E na verdade esse exame ele tem que ser feito um pouquinho mais tarde, ali por volta das 24 semanas. Porque até essa fase, o risco de desenvolver diabetes é muito maior. Então, eu fiz com 18, mas eu deveria ter feito novamente esse exame. Porque na gravidez da minha primeira filha, da Sophie, eu tive diabetes gestacional. Então, eu tinha uma tendência maior a ter diabetes nessa gestação também. Então, eu falei pra ela que isso estava me preocupando um pouco, porque eu não sabia ao certo se eu tinha desenvolvido ou não ao longo da gravidez. E por mais que eu tenha ganho pouco peso, eu ganhei em torno de 7,5 kg. Não chegou a 7,5 kg, 7 kg e pouquinho assim, nessa gravidez, não foi muito. Mas ainda assim me preocupava, né? Porque não é só isso que conta, não é só o peso. É a quantidade de açúcar, a quantidade de carboidratos, enfim. E aí ela falou que a gente precisava realmente repetir esse exame porque isso podia afetar o meu parto. Podia afetar o tamanho do bebê, podia afetar a saúde do bebê, a minha saúde. E isso foi o meu primeiro balde de água fria. Eu fiquei assim bem triste por isso, sabe? Triste porque eu tava muito confiante, eu tava muito... Ai, tá tudo seguindo certinho, tá tudo indo muito bem. E aí, isso saiu do meu controle. Então, isso foi o meu primeiro baque que aconteceu essa semana, foi na terça-feira. E aí... outra coisa que ela falou é que a gente precisava fazer um ultrassom pra ver o tamanho do bebê. E esse ultrassom tá marcado pra próxima quarta-feira, na semana que vem. Ela falou, dependendo do tamanho do seu bebê, eu não recomendaria um parto normal, porque você tem uma cesárea. Mas a escolha é sua, se você quiser fazer, você vai fazer, mas eu não recomendaria. E aí eu pensei, se eu tenho diabetes, não sei, o bebê vai ser um bebê grande, e aí eu vou correr muito risco em fazer um parto normal e vai que o meu útero rompe, a decisão vai ser minha. Eu fiquei assim, sabe, com um turbilhão de sensações. E aí, desde segunda-feira dessa semana, eu comecei todos os dias à noite a ter pequenos sentimentos ruins, eu vou dizer assim. Eu comecei a ficar bem apavorada, eu comecei a ficar, assim, ter sentimentos do nada, assim. Sentimentos de desespero, sentimento de angústia, um aperto no coração. Eu comecei a sentir isso desde segunda-feira. Na terça eu tive a consulta com ela, mas desde a segunda eu já tava sentindo isso, sabe? Aperto no coração, tava...
assim, angustiada, muito angustiada mesmo. A falta de ar é porque, né, a barriga tá grande, que eu já tô aí na finaleira, mas, enfim, eu tava muito angustiada. E aí na segunda-feira à noite eu tive uma crise de choro, eu chorei muito, eu fiquei muito desesperada, eu chorava de soluçar, o Siso me acalmou, conversou comigo. Na terça-feira, chorei de novo, fiquei triste, e ele toda vez vem perguntar, amor, mas o que é? O que tá acontecendo? Eu falo, não sei, eu simplesmente veio uma angústia, veio uma coisa no peito, assim, e eu começo a chorar, e eu não consigo parar. E daí, de repente, do nada, eu paro de chorar, melhoro e fica tudo bem, sabe? É uma coisa que simplesmente vem do nada e passa do nada. Eu choro muito e passa. E aí, essa semana foi ontem, eu acho que foi ontem, eu tava cozinhando na hora do almoço e eu comecei a chorar. E aí o meu marido olhou pra mim e falou assim, o que foi? O que tá acontecendo? Falei, não sei, eu não tô me sentindo bem, não tô legal. E eu comecei a chorar muito. E aí ele começou a questionar assim, amor, mas o que é? É tal coisa? É tal coisa que tá te incomodando? É tal coisa? E foi enumerando assim. Eu falei, eu não sei o que é, eu só tô com uma angústia. Ele falou, eu tô fazendo alguma coisa, parece que é comigo. Ele falou, parece que sou eu que tô fazendo, é comigo, é pessoal, o que tá acontecendo? Eu falei, eu não sei, eu simplesmente veio uma angústia e eu começo. E daí a gente ficou naquilo, ele queria muito saber o que era, porque eu entendo, ele queria ajudar, né? Ele vê assim, simplesmente do nada, você começa a chorar, você desmorona, ele queria ajudar. E ele começou a perguntar, sabe, o que podia ser, o que tava acontecendo. E eu falava, não sei, amor, eu simplesmente não sei, eu tô triste, eu não sei, eu venho uma sensação muito ruim, assim, é uma sensação de desespero, é uma sensação de morte, é uma sensação de que, sabe, de que não tem, sei lá, você fica sem rumo, é completamente assim, doido, parece que do nada desce, sei lá, tem uma queda de hormônios, tem alguma coisa, ou sobe muitos hormônios, não sei explicar. E eu fiquei desse jeito. E aí ele começou a perguntar, e eu simplesmente surtei, gente. Eu surtei assim, no nível que eu não sei explicar pra vocês. Eu surtei demais. E é uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida. Eu comecei a gritar, mas eu gritava como se fosse a menina do Exorcista, assim, sabe? Uma coisa que eu nunca fiz na vida, gente. Eu nunca fiz, nunca tinha acontecido. E eu tive há 4 anos atrás, mais ou menos, eu tive depressão e transtorno de ansiedade. E mesmo quando eu tive transtorno de ansiedade, eu nunca cheguei a ter uma crise assim, dessa forma. E aí eu surtei, eu berrava, eu falava, ai, eu berrava muito, gente. Sim, a coisa irreconhecível. E eu tremia. Eu fazia e eu berrava e eu tremia. O meu corpo tremia, a minha garganta travou, eu não conseguia respirar. E eu chorava e eu tremia e eu não conseguia, sabe, assim, ter controle do meu corpo. Foi uma coisa assim, eu não sei explicar pra vocês, sabe? E por que eu tô contando isso, gente? Eu tô contando porque eu procurei muito sobre outras mulheres grávidas que passaram por isso ou que tiveram uma coisa assim e eu não encontrei. E quem sabe você que tá me assistindo, você passou por algo parecido. Ou quem sabe, né, alguma outra grávida vai encontrar esse vídeo e vai saber que tá tudo bem. Porque eu fui pesquisar sobre isso, conversei com a minha médica, enfim. E aí foi isso, eu tive um ataque, assim, simplesmente eu tive um ataque. Eu demorei mais ou menos uma meia hora pra conseguir parar, voltar a respirar e parar de gritar, porque eu lembrei do meu curso de parto, e no curso de parto falava sobre a respiração, sobre inspirar e expirar, né? Tipo, expirava pelo nariz e soltava pela boca, inspirava e soltava, porque eu tive a consciência, naquele momento eu consegui pensar, meu Deus, o meu filho, sabe? Eu pensei assim, meu Deus, o meu filho, eu preciso me acalmar. E aí eu comecei a fazer, sabe? Fiz assim a respiração e eu consegui voltar ao normal, sabe? Mas demorou. Eu fiquei 1 hora chorando e eu demorei uma meia hora pra conseguir voltar a respirar direito e só ficar chorando sem estar tremendo, sem estar, sabe? Dessa forma. Enfim, foi muito louco, foi muito intenso e assim, o Siso tentava me ajudar, eu tirei ele, tava muito nervosa, assim, foi um descontrole. E eu fui pesquisar sobre isso, eu até anotei aqui no meu celular, deixa eu ler pra vocês sobre isso. Crise de ansiedade. Eu, como já tive crise de ansiedade, eu fui pesquisar sobre isso pra ver, porque eu fiquei preocupada sobre como isso podia
ter afetado meu corpo, afetado o bebê. Graças a Deus não afetou em nada, gente, mas eu vou ler pra vocês. Crise de ansiedade ou ataque de pânico é um momento em que os sintomas da ansiedade se manifestam de forma abrupta e intensa. Assim, são caracterizados principalmente por taquicardia, que é o que eu estava sentindo, que a minha garganta, né, parece que travou, eu não conseguia respirar. Respiração irregular, medo e tremores no corpo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Na maioria das vezes, quem sofre de crise de ansiedade já possui um histórico de ansiedade generalizada ou síndrome do pânico. E eu já tive há 4 anos atrás, como eu falei pra vocês. Resultando no descontrole das emoções e da respiração diante de alguma situação de estresse ou traumática. E aí aqui também fala sobre a crise de ansiedade, né? Eu vou deixar o link do que eu tô lendo aqui pra vocês, desse site, vou deixar aqui embaixo. E muita gente acha que a ansiedade é simplesmente você ser uma pessoa ansiosa, do tipo, nossa, eu não consigo esperar por isso, eu não consigo esperar por aquilo. Mas a ansiedade vai muito além disso, sabe? É realmente um sintoma físico. É uma coisa que realmente é psicológico, muitas vezes, lógico, mas ela trava o corpo, sabe? Depois que isso passou, depois que eu me acalmei, parecia que eu tinha levado uma surra, parecia que meu corpo assim inteiro tava todo travado. E aí eu coloquei uma música, eu fiz oração, e aí eu consegui me acalmar, sabe? Mas foi uma coisa assim que eu fiquei me sentindo mal porque eu não me reconheci, assim, eu fui além do meu corpo, eu não conseguia ter controle do meu corpo. Foi uma coisa muito louca, assim, sabe? Muito, muito louca mesmo. E, enfim, ligamos pra minha midwife, falamos com ela, vimos daí o coraçãozinho do bebê, tá tudo certo, graças a Deus. Isso não afetou o bebê de forma alguma. Mas isso me fez parar pra pensar o quanto a quantidade de informações e o momento que a gente tá vivendo pode acabar afetando a nossa vida sem a gente perceber, porque o meu corpo foi dando sinais ao longo da semana, eu fui tendo esses espasmos assim de emoção fora de controle, lógico, por causa da gravidez que os hormônios estão muito à flor da pele. Inclusive eu li um artigo falando sobre esse estresse no final da gestação, que é super normal. Fiz o meu marido ler pra ele entender que não era nada com ele, que não é nada relacionado a um fator específico, são simplesmente os hormônios da gravidez. E eu tive uma descarga de energia no meu corpo, uma descarga emocional muito grande, o que fez resultar nessa crise de ansiedade, sabe? Então, hoje eu acordei outra pessoa, eu acordei assim como se nada tivesse acontecido, tô super bem, não tive em nenhum momento esse sentimento, isso que eu tive ontem, que eu senti, parece que assim, que é outra pessoa que, sabe, que nada aconteceu. Então, se você já passou por isso, e às vezes a gente se sente assim, nossa, isso é uma frescura, mas não é uma frescura, gente, não é uma frescura. E eu te entendo, se você já passou por isso, eu te entendo. Não é uma frescura, é uma coisa que você não tem controle do seu corpo, tanto que assim, eu não sou de gritar, gente, eu não sou de descontrole, de perder a cabeça. E eu gritei muito, eu gritava com meu marido, eu gritava assim simplesmente porque ele queria saber o que estava acontecendo. Então, às vezes você precisa de ajuda, né? Às vezes você precisa respeitar os sinais do seu corpo. E essa semana eu tava tão angustiada e tava tendo tantos gatilhos, porque a gente recebe muita informação na gravidez, né? Muita informação de todos os lados. Quando você não tem a sua vida exposta, você recebe informação da família, das pessoas que estão próximas a você. Mas quando você tem a sua vida exposta, além de receber da família, dos amigos, das pessoas que querem ali te dar um apoio, você recebe muita informação de muita gente, sabe? Gente que chega e fala, meu Deus, por que você não faz uma cesárea de uma vez, né? Fica aí se importando com parto normal. A outra que fala, não, você pode ter um parto normal mesmo com um bebê grande, tua médica tá mentindo pra você. Aí o fulano dá uma opinião, o outro dá uma opinião. E eu não percebi o quanto isso estava me fazendo mal, sabe? O quanto isso estava sendo um acúmulo de informações pra mim, o quanto isso estava me prejudicando. E na última semana eu não conseguia nem ler os comentários. Eu tô até evitando, assim, gente. Então eu peço desculpas se eu não tô respondendo o comentário de vocês. Mas muitas vezes eu não tô lendo os comentários dos vídeos porque qualquer coisa tá se tornando um gatilho muito grande pra mim, pra
pra essa ansiedade, sabe? Tá somando pra essa ansiedade. Então, muitas vezes no direct eu recebo muita coisa, no YouTube eu recebo muita coisa, gente dando opinião, gente criticando, gente falando coisas ruins, e isso tava somando uma carga muito negativa pra mim. Então eu comecei até a postar os vídeos e, sabe assim, postei e saí correndo? Era isso que eu fazia, porque eu não queria ver se... Podia ter 200 comentários bons, gente, tivesse um negativo, aquilo era um gatilho emocional pra mim, destravava coisas assim que... sabe, que eu não tava sabendo lidar com isso. E hoje eu já tô super bem, mas eu não sei como eu vou estar amanhã, sabe? Eu não sei como eu vou estar amanhã, sinceramente. Então, eu sumi dos stories, muita gente fica me mandando mensagem: Jenny, você não tá nos stories, você não tá aparecendo, por que você não tá aparecendo, né? Quem me segue lá no Instagram. E é por isso, gente, é por isso que eu sumi dos stories, porque eu tô evitando esse bombardeio de informações que a gente tem na internet, que muitas vezes é muito positivo, sim. Ai, gente, refluxo. Esse refluxo tá me acompanhando a gravidez inteira. Muitas vezes é muito bom todas essas informações, tudo que a gente recebe, mas em muitos momentos também é muito ruim. E nesse momento da gravidez, que eu tô mais fragilizada nesse final da gestação, eu tô evitando esses gatilhos mentais, sabe? Porque é lógico que a minha vida na internet é exposta e eu sei que as pessoas vão dar opinião e tudo mais, só que eu não estou sabendo lidar com isso nesse momento, sabe? Então eu tenho que focar no que é bom e no que eu preciso focar, que é o meu bebê, né? Então é isso que eu tô tentando fazer nesse momento. Então assim, desculpa se eu não tô respondendo tantos comentários quanto eu respondia antes, ou se eu não tô aparecendo tanto nos stories e respondendo os directs, mas é porque realmente assim, eu estou me resguardando, porque eu não posso deixar chegar a acontecer o que aconteceu essa semana, que eu fiquei assim, fora do meu corpo, sabe? Fora de controle. E quem passa por isso, quem já passou por uma crise de ansiedade, vai me entender que é uma coisa que depois você fica até se sentindo assim, nossa, culpada, sabe? Porque como é que eu fui fazer isso? Como é que eu gritei desse jeito? Mas é uma coisa que você não tem controle, sabe? Não tem controle mesmo. E eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade tão forte quanto eu tive nessa semana. Então eu estou orando bastante, ouvindo minhas musiquinhas, tentando ter momentos com o meu bebê pra evitar que, sabe, quando eu vejo que tem sinais de que as coisas estão saindo do meu controle, eu respiro, eu vejo uma mensagem positiva, eu vejo uma pregação, enfim, pra tentar me acalmar e as coisas não saírem do meu controle. Enfim, gente, essa foi a minha 35ª semana, muito intensa, muito intensa. E, enfim, eu quis compartilhar com vocês pelos motivos que eu falei, né? Primeiro que eu quero registrar esse momento, seja bom, seja ruim, eu quero registrar, isso é um diário, então é realmente pra eu mostrar a realidade pra vocês e pra vocês entenderem também um pouquinho do que tá acontecendo aqui do outro lado, né? Por que às vezes eu sumo, por que às vezes eu não tô conseguindo dar tanta atenção. E, enfim, gente, é isso. Agora estou de 36 semanas, não sei até quando vai durar esses diários da gestação, porque a qualquer momento o Theo pode chegar. A Sophie nasceu de 36 semanas e 4 dias e ela nasceu bem na virada da lua cheia. E essa semana temos uma virada da lua cheia e eu já estou de 36 semanas. Já tô sentindo contrações, comecei a sentir contrações com um pouco de cólica, tô sentindo minha barriga mais baixa, tô sentindo algumas coisas diferentes, então pode ser que o parto esteja próximo. Vamos ver, fiquem ligadinhos aí, gente, porque eu vou avisar vocês quando o baby nascer, eu vou tentar postar uma fotinho na aba ali da comunidade. Quem me segue lá no Instagram também vai ver, vou postar por lá. E eu quero sim gravar o parto, dentro do possível, porque eu não vou poder levar uma fotógrafa, enfim, não vou poder levar nada disso pro parto. Mas dentro do possível eu vou levar meu tripé, vou levar minha câmera, vou deixar ali gravando e vou dividindo os momentos com vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de eu estar compartilhando, que vocês sejam compreensíveis e amorosos comigo, porque às vezes só o que a gente precisa, por mais que as pessoas queiram ajudar, que as pessoas queiram
nos informar. Às vezes é informação demais, cada um recebe uma informação de um jeito e cada um tem uma informação de acordo com a sua crença ou de acordo com a crença do médico, da experiência que teve, e isso acaba sendo um turbilhão de informações que às vezes pra mim são informações desencontradas, sabe? Então é isso, espero que vocês sejam compreensíveis comigo, carinhosos. Comentem aqui embaixo, eu vou tentar ler os comentários e deixar um coraçãozinho pra vocês, responder. Eu sempre fico na primeira hora. E é isso, gente, falei demais, 20 minutos e pouco falando. Um beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Quem sabe com o Theo aqui ou não, né? Vamos lá. Orem por mim, gente, orem por mim, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Tchau!